Hoje eu quero falar sobre um assunto delicado. Quero falar sobre o fato que muitas vezes a psicóloga mais experiente da clínica não é a psicóloga mais reconhecida no mercado dela. E muitas vezes quem virou referência geralmente tem menos bagagem clínica de formação, tem menos especializações, atende a menos tempo, está sendo chamada para palestrar, para escrever para revista, para dar aulas, para gravar podcasts. Não é talento, não é sorte, não é network, simplesmente é posicionamento e um público bem específico. E enquanto a psicóloga mais qualificada continua dentro do consultório dela sem assinar nada, a psicóloga menos experiente ocupa o palco. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala, Psi! Eu mesma já fui essa psicóloga pouco experiente, mas que estava nos palcos da vida, enquanto eu via muitas psis com pós-graduação, mestrado, doutorado, sem ter a mesma relevância que eu tinha naquele momento. E eu preciso te falar uma verdade dura. A especialista que tem medo de ser vista é a profissional que mais paga caro pelo seu próprio silêncio. Mas antes mesmo de me aprofundar nessa temática, eu quero te perguntar, você já se inscreveu nesse canal? Não deixa de fazer isso nesse exato momento. Já coloca aqui um like nesse conteúdo, porque isso vai ajudar o YouTube a mostrar os meus vídeos para outras psicólogas experientes que querem ter mais relevância também. Eu trabalho com psicólogas há quase 10 anos e o perfil que mais aparece aqui na minha mentoria Gaia, que é a mentoria para quem já tem clínica consolidada, já tem todo um repertório de vida. São as mulheres ali acima de 40 até 52, 60 anos de idade, já tem mais de 15 anos de clínica, uma especialização já consolidada, cobram em torno de 300, 350, 400 reais numa sessão, faturam acima de 15 mil reais por mês, tem uma agenda cheia, tem pacientes recorrentes e mesmo com tudo isso, ninguém além dos pacientes da clínica dela sabe da sua existência e do seu potencial. Ela posta no Instagram quando dá. Ela faz uns conteúdos de tempos em tempos. Ela até aparece em alguns locais, mas ela vê colegas com muito menos repertório, que tem lista de espera, que faz palestra paga, que tá dando entrevista. E o que ela pensa? O que essa pessoa tem que eu não tenho? Como é que pode, eu com tanta bagagem em clínica e experiência, não ter essa relevância e essa autoridade? E eu vou te responder com toda clareza. O que elas têm é posicionamento e muitas vezes também coragem de colocar isso através das suas metodologias e produtos. E sabe qual que é o produto que mais constrói posicionamento público para psicólogo experiente? É o livro. E hoje eu quero abrir contigo alguns argumentos em 4 pontos para que você também tenha o seu livro. O primeiro argumento é essa questão do bloqueio, que costuma ser um bloqueio técnico para construir esse produto. Quando eu pergunto para a psicóloga experiente por que ela ainda não escreveu um livro, a resposta vem em 5 formatos. E agora eu vou te mostrar esses 5 formatos, porque provavelmente você vai se reconhecer em pelo menos um desses aspectos. O primeiro deles é não tenho tempo. Depois, não sei escrever bem o suficiente. Depois vem, publicar é caro e complicado. E depois, quem é que vai comprar o meu livro? Livro é coisa de acadêmico, não é pra mim. Essas são frases diferentes que eu escuto de psicólogas diferentes, mas que no fundo se resumem em 3 bloqueios. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Quando uma coisa importa, a gente agenda ela. Você bloqueou o tempo para fazer sua terapia pessoal, para fazer sua supervisão, para fazer especialização. Você bloqueou o tempo para ir na academia. Quando a coisa importa, o tempo ele simplesmente aparece na sua agenda. Também não é falta de habilidade. É medo de visibilidade. Você atende pacientes super complexos, você escreve devolutivas, você escreve laudo, você escreve relatórios. Você sabe escrever sobre aquilo que você domina. O que falta, então, não é a técnica, é a permissão mesmo para você ocupar um espaço público com a sua voz. E essa permissão, você que precisa dar para você.
ela não vai vir de fora. Além disso, também não é que o seu mercado é pequeno, é que seu posicionamento ele é indefinido. Você não sabe exatamente qual é seu lugar único profissional, qual lugar que é vago, aonde que o livro entraria. Quando o lugar é claro, o livro praticamente se escreve sozinho, porque você entende como ele vai fazer total diferença no nosso mundo. Então, antes de pensar em escrever um livro, escreva uma frase. Para quem eu sou a psicóloga? Em qual recorte específico? E o que eu entrego que ninguém na minha área entrega da mesma forma? Se você não conseguir fechar essa frase, o problema não é o livro. O problema talvez seja o nicho. O segundo argumento que eu quero abrir com você é coautoria. Não é livro, ele é um folder coletivo com ISBN. Eu preciso parar 2 minutinhos aqui para falar de uma armadilha que eu já vi muita psicóloga experiente cair. Talvez você já tenha caído, coloca aqui nos comentários, tá? É o projeto de coautoria. A proposta chega elegante, o convite chega por e-mail, o valor de participação muitas vezes é atrativo, o prazo é curto, a capa é bonita, você escreve e consegue ali colocar dentro de um instrumento, né, de um produto que é físico. Só que esse formato, ele não te posiciona como autora, ele te posiciona como uma participante. E o mercado sabe a diferença e não dá a mesma valorização. Ali naquele livro, você tem 15, 18, 20 autores aparecendo na mesma capa. A sua voz ela fica diluída entre outras obras. A leitura ela é desconexa, porque cada capítulo tem uma voz diferente. Os exemplares ficam muitas vezes lá na porta-mala do seu carro ou num cantinho da sua casa, porque você não consegue de fato vender. E quando alguém te apresenta como uma das autoras daquele livro, já fica claro que você não é a autora, você é uma das. Com a autoria, então, ele funciona como um folder coletivo, só que tem um ISBN. É para evento institucional, dá para congresso, dá para projeto de extensão acadêmica. Isso faz sentido, mas para construir a autoridade pessoal de mercado, não dá certo, não é por aí. Você não vai virar referência por ter participado de um livro, você vai virar referência por ter escrito um. O terceiro argumento é e-book antigo também não é a mesma coisa desse livro que eu estou te propondo. Existe também uma outra armadilha do outro lado, que é a psicóloga que diz: ah, mas eu já tenho um e-book. E aí ela me manda. E ele costuma ser um PDF com 12 páginas, fontes enormes, que não traz realmente ali uma construção fidedigna. Isso é e-book que a gente enviava antigamente por e-mail. Isso não é livro digital estratégico. Isso é isca de captura de lead. E funciona para esse posicionamento, mas para você se posicionar como autora, a gente precisa de um livro que tenha sim mais profundidade, para que a gente consiga fazer uma precificação coerente, para que a gente consiga fazer uma transformação com ele. Livro digital estratégico é isso, ele tem densidade, ele tem profundidade real, tem um método e ele é publicado na Amazon com um identificador único. Ele tem uma precificação compatível com o produto e ele não é um brinde. E pode ser lançado e alçado, inclusive, a se tornar best-seller numa categoria específica. O e-book antigo, ele é um brinde efetivamente. Ele não é um livro digital estratégico e nem é um ativo. A diferença entre os dois está no posicionamento público. E essa diferença é que vai dar essa conotação, diferença entre entregar um brinde e você de fato assinar um livro e depois assinar, quem sabe, uma coluna. Quarto ponto é que o livro ele funciona como ativo. Então o que muda quando esse livro existe? Quando o livro existe, tem 3 coisas que mudam na sua prática. E eu vou ser muito específica aqui para você entender isso. Primeiro, você para de explicar quem você é. O livro vai fazer isso por você. Antes do livro, a sua energia toda está nessa apresentação e conseguir transmitir quem você é. Você acaba querendo provar para cada novo paciente, em cada nova oportunidade, em cada nova conversa do Instagram, que você é uma profissional apta e uma autoridade. Depois do livro, isso vira uma pré-leitura. As pessoas começam a chegar no seu consultório já tendo lido esse livro. E a apresentação já está ali, feita. O segundo ponto é que o paciente qualificado chega já mais alinhado. Aquele paciente que paga bem o seu horário, sabe? Sem ficar
querendo desconto, que indica outras colegas, que está contigo em processo por anos. Esse perfil de paciente, ele busca um especialista com uma prova social pública. Sem um livro, você depende daquela indicação direta. Com um livro, você tem um caminho passivo de chegada de clientes qualificados. O terceiro ponto é que o livro abre portas para outros produtos, para curso, para mentorias, palestras pagas, parcerias com contratos corporativos. Cada produto novo, sem um livro, é uma venda a partir do zero. Cada produto novo, com um livro, herda essa autoridade. E aqui não é promessa de marketing. Eu estou descrevendo o que eu vejo acontecer com quem lança livros, toda essa construção. O livro, ele não vai te deixar rica, vou já deixar claro aqui, mas o livro, ele abre portas para você vender os outros produtos do seu ecossistema, os outros serviços. Ele funciona como um ativo valioso. Inclusive, esse é o caso da Meire Cacheta, que é minha mentorada e que ela é funcionária pública, além de psicóloga, ou seja, o tempo dela é limitado, mas mesmo com esse tempo escasso, ela decidiu sair ali do anonimato e sair da construção apenas da psicóloga clínica para mostrar para o mundo a sua mensagem para um público específico que ela já tem todo um trabalho bem estabelecido, que são as mães de jovens adultos que saíram de casa para morar fora de casa, seja no exterior, seja também em outros estados aqui no Brasil. E o resultado dessa construção que a gente fez foi esse daqui. Vou pedir para o Arthur colocar aqui na tela, que é o livro sobre o ninho vazio, que ficou entre os 100 mais vendidos na Amazon e na categoria, inclusive, de família. O detalhe é que a Meire, ela nunca tinha lançado nada, ela nunca tinha escrito um livro e ela teve que construir uma audiência para conseguir esse feito de estar entre os 100 mais vendidos do zero. E toda essa construção foi feita com o acompanhamento da mentoria. Por falar em Amazon, a Amazon ela funciona como um buscador de especialistas. Então é sobre isso a última coisa que eu preciso te dizer antes de você chegar ao fim desse vídeo e entender como você pode se posicionar melhor. A Amazon hoje no Brasil, ela não é mais só uma livraria, nem só um marketplace, ela funciona como um buscador de especialistas. Muitas pessoas, como por exemplo uma mulher, está passando por uma ansiedade no trabalho ou um burnout, talvez esteja vivenciando um luto e até mesmo uma transição de carreira, um relacionamento tóxico, ela busca livros para ajudá-los, né? O livro, ele aparece ali como um ativo de posicionamento de uma profissional que construiu algo para apoiar as pessoas nessas situações. Isso muda o jogo da captação desse paciente mais qualificado, porque o seu livro deixa de ser apenas um produto que vende 10 exemplares por mês e ele vira um currículo público que documenta todo o seu trabalho e te permite chegar em público de diversos países, aparecer nas buscas de quando as pessoas estão buscando ali termos que apareçam no seu livro. Isso vai te trazer certamente muito mais posicionamento. E quando você está listada ali como best-seller entre os 100 mais vendidos, isso vai ser ainda mais potencializado. E para isso acontecer, não pense que você precise vender 1000 cópias por ano do seu livro. Você consegue transmitir esse posicionamento e se tornar best-seller com uma estratégia muito mais simples. E para que você consiga efetivamente fazer isso acontecer, o primeiro passo é publicar na Amazon. Publicar lá é gratuito, tá? Leva uma tarde de configuração, não exige uma editora, uma agente, o ISBN não é obrigatório quando o livro é digital, mas logicamente você precisa ter o livro. E para escrever o livro você precisa de um método, de uma tese, de um nicho específico. E é isso que separa quem aparece na busca de quem continua de fato invisível. A Amazon, ela virou um currículo mesmo público de especialistas. E quem não está lá, não existe para muitos dos pacientes. Você perde essa visibilidade. Então vamos lá resumir o que eu quis transmitir para você no dia de hoje. A psicóloga experiente, ela acaba continuando invisível porque o repertório clínico que ela construiu fica ali no privado dentro do consultório. E isso vai para o prontuário, vai para a sessão, vai para os laudos e devolutivas, mas não cruza
à porta do consultório. O livro, então, funciona como um instrumento que faz esse repertório cruzar essa porta. Tira a voz da psicóloga experiente do anonimato e coloca em um espaço público, sem você ter que virar coach, influencer, sem perder o rigor técnico, né, e nem a sua experiência clínica. O posicionamento público, ele não é uma vaidade, ele é a continuidade técnica do trabalho que você já vem fazendo e muito bem feito. E, inclusive, eu consigo te ajudar a criar todo esse posicionamento na imersão Psicóloga Autora Best-Seller na Amazon. Eu vou colocar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo. Você curtiu o vídeo de hoje? Se sim, já deixa seu like aqui, coloca seu comentário de que outros temas você quer ver aqui nesse canal e não deixe de compartilhar esse vídeo com outros psicólogos que precisam efetivamente transformar toda a sua bagagem e experiência em um ativo como um livro sendo vendido na Amazon. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!